Olá, aluno! Bem-vindo ao nosso curso de Marketing Pessoal. Hoje vamos falar um pouco mais sobre o valor do seu trabalho. Por que o mercado escolheria você? Em um supermercado estão disponíveis cerca de 60 mil itens. Por que alguém escolhe determinado produto em relação a outro? Certamente, o preço é uma variável importante, entretanto, ela não é a única. Muitas vezes, nós optamos por produtos mais caros e que nos chamam a atenção pela embalagem ou pela qualidade reconhecida. Pois é, querido aluno, não é que você seja um produto e esteja em uma gôndola de supermercado, mas nós somos profissionais que estamos à disposição no mercado para empresas e para organizações que desejam contratar o melhor profissional pelo melhor custo-benefício. Então, falar sobre o valor do seu trabalho, antes de qualquer forma, é falar sobre como aumentar o valor do seu trabalho. Quanto mais raros, melhor. Vimos na aula anterior que devemos ter as habilidades que o mercado quer. É importante termos as competências técnicas e comportamentais que as empresas precisam. Aprendemos também que temos instrumentos que nos ajudam a construir uma imagem positiva sobre quem somos, assim como a embalagem de um produto, o produto você. Ou seja, caro aluno, para que você seja reconhecido e valorizado no mercado, saiba o que o mercado precisa, saiba o que as empresas desejam e procure conhecer e construir os diferenciais necessários para uma carreira de sucesso. Quanto mais raros, melhor. Outro fator é entender que produtos, profissões e carreiras são melhor remunerados na medida em que são únicos. Dentro da economia, existe uma regra geral, é a chamada lei da oferta e da procura. Quanto maior a procura por um determinado produto ou profissional, e se esse produto ou profissional está raro no mercado, mais as pessoas estarão dispostas a pagar por ele. Nós vamos ver agora como nos tornarmos profissionais únicos neste mercado, de forma que o nosso preço, ou seja, o nosso salário, possa subir um pouquinho mais. Eficácia, eficiência e efetividade. Antes de conhecer um pouco mais sobre estes conceitos, vamos assistir o vídeo a seguir. Olá, tudo bem? Era uma vez um navio carregando ouro, alta prioridade. E o motor do navio enguiçou. O dono do navio disse, não podemos ficar parados. Traga aqui o melhor técnico do porto mais próximo. Eles trouxeram. Ele trabalhou um dia inteiro, não conseguiu consertar o navio. Ele disse, para. Traga aqui o melhor engenheiro do país mais próximo. Eles trouxeram. Ele trabalhou 3 dias, não conseguiu consertar o navio. Ele disse, para. Traga aqui o indivíduo que montou essa máquina. Pode buscar de helicóptero. E eles buscaram. Veio ele e o assistente dele. Chegaram ao navio. Foram à casa das máquinas. Escutaram o barulho do vapor. Tocaram nos canos. Ele perguntou para o assistente dele, você tem um martelo? Ele disse, tem. Ele deu um martelo para ele, tinha uma válvulazinha vermelha no canto, ele deu uma martelada e falou, ligue. Eles ligaram. Tudo funcionou às mil maravilhas. Eles mandaram as contas. O cara que trabalhou um dia mandou uma conta de $200. O trabalho dele. O cara que trabalhou 3 dias mandou uma conta de $1.200. Ele cobrou 400 por dia, porque ele era engenheiro, mais sofisticado. E o cara que deu a martelada mandou uma conta de $10.000. O dono do navio disse, eu vou pagar porque ele consertou o meu navio, mas só com uma condição. Ele vai me dizer por que ele cobrou $10.000. E ele mandou uma cartinha para o dono do navio. Para dar a martelada, $1. Para saber onde bater com o martelo, 9.999. Por que eu comecei contando essa história? Porque eu mostro para você aqui a diferença entre eficiência e eficácia. Eficiência significa fazer bem feito. Eficácia precisa fazer o que precisa ser feito. Fazer o que precisa ser feito. Não adianta você fazer bem feito algo que não necessita ser feito. Se você olhar na burocracia,
A burocracia brasileira, que é a única coisa que nos salva dela é a sua própria ineficiência, a burocracia brasileira, ela faz você fazer uma porção de coisas que não são necessárias. Muito bem feito, mas que não precisa ser feito. Todas as vezes que você for fazer algo que envolver tempo ou dinheiro da sua parte, a pergunta é a seguinte: isso precisa ser feito ou não? Se a resposta é não, não perca tempo fazendo aquilo que não precisa ser feito. Eficiência significa fazer bem feito. Eficácia significa fazer o que precisa ser feito. As pessoas que ganham dinheiro no mundo de negócio estão mais focadas na eficácia do que propriamente na eficiência. Ficamos por aqui. Até a próxima. Eficácia significa atingir o objetivo ou a meta que foi proposta. Exemplo, Paulinho foi eficaz este mês, afinal, atingiu a meta de vendas. Ser eficaz é bater a meta. Ser eficaz é atingir o resultado. Ser eficaz é o objetivo principal do nosso trabalho. Eficiência significa ser produtivo no trabalho, sendo rápido ou gastando pouco. Exemplo, Paulinho gastou pouco combustível para realizar suas entregas deste mês. Em um mundo cada vez mais competitivo, as empresas estão buscando serem eficientes, mas as empresas só são eficientes se as pessoas que atuam e desenvolvem os trabalhos dentro delas também o forem. Então, você quer ser reconhecido na sua empresa, procure fazer mais com menos. Efetividade. Quando unimos eficácia com eficiência. Exemplo, Paulinho alcançou a meta do mês gastando muito pouco. Efetividade deve ser o objetivo final de qualquer empresa ou profissional, bater a meta gastando muito pouco. Então, temos que construir as nossas competências para que possamos contribuir para um mercado cada vez mais competitivo, colocando as nossas empresas na dianteira deste mesmo mercado. Seu valor no mercado. Com o tempo, você vai adquirindo a experiência necessária para agir com maior efetividade. Mas antes de qualquer coisa, bata a meta, alcance o resultado, cumpra o que prometeu. Essa é a melhor maneira de se valorizar no mercado de trabalho. A carreira correta. Outro ponto importante é você saber escolher a carreira correta e se especializar em algum assunto, de preferência baseado em novas tecnologias. Algumas pesquisas apontam as profissões que indicarei como as mais promissoras e que vão remunerar bem nos próximos anos. Algumas demandas que existem hoje por profissionais não existiam há pouco tempo, há 5 anos atrás. Analista de mídias sociais, storyteller, contador de histórias empresariais. Então, são funções e são novas atividades que quem se preparou para elas anos atrás está surfando a crista da onda. Então, nós devemos nos preparar hoje para as profissões do futuro. Áreas em ascensão: agroecologia, comunicação empresarial, conselheiro de aposentadoria, engenharia de energia, esporte ou gerontologia. O envelhecimento da população tem criado uma gama de novas profissões. Existe uma área da medicina chamada gerontologia, que está ligado ao cuidado dos idosos. Mas não é só o médico que cuida do idoso. Da mesma forma que existe a enfermeira que cuida de recém-nascidos, também existem enfermeiras especializadas em cuidar de idosos, assim como fisioterapeutas, assim como médicos, assim como terapeutas ocupacionais. Outra característica é a exigência que as empresas têm de uma produção mais limpa. Estamos buscando cada vez mais um estilo de vida saudável. E aí a agroecologia é uma área que se desenvolve cada vez mais. Produtos orgânicos, livres de pesticidas. Então, são tendências que podem gerar profissões e que, se você se preparar agora, você vai estar pronto para, no futuro, ser um profissional raro e reconhecido no mercado. E o aumento? Você pode estar pensando,
Todas essas dicas são ótimas. Entretanto, eu já estou trabalhando e gostaria de um aumento em curto prazo. O que devo fazer? Como falar com o meu chefe? Realmente, uma das situações mais difíceis no ambiente de trabalho é falar com o nosso chefe sobre aumento. Como fazer? Em que momento e que argumentos usar? Vamos aprender um pouco mais sobre isso. Como pedir um aumento? Converse com o seu chefe sobre os resultados que você tem alcançado e como você tem contribuído para a empresa. Nunca fale sobre suas necessidades pessoais como motivo para um aumento de salário. Não é desta forma que as empresas tomam esta decisão. Planejamento é fundamental. É importante que, ao conversar com o seu chefe, você o recorde, o relembre sobre tudo o que você tem feito para a empresa, quais os resultados que você atingiu, quais foram as metas alcançadas, quais foram os dias que você deu um gás a mais. Agora, falar sobre suas necessidades pessoais, embora possa parecer um motivo justo, de fato, não é um argumento válido que justifique um aumento de salário por parte da empresa. Como pedir um aumento? Pesquise no mercado a média de salários que estão pagando pela sua função em empresas similares à sua. Pesquise dentro da empresa se existe e como funciona o plano de carreira. Mais uma vez, se preparar para esta conversa é fundamental. Então, procure conhecer empresas que, como a sua, têm o mesmo tamanho e atendem o mesmo mercado. Para quê? Para que você conheça como está a remuneração nestas outras empresas, em cargos similares aos seus. O que você deve fazer é pesquisar e saber, será que o seu salário está abaixo da média de mercado? Será que ele está na média de mercado ou acima? Justifica-se se ele estiver abaixo. O segundo caso, um plano de carreira, nós vamos discutir a seguir. O que é um plano de carreira? É o conjunto de normas que agrupa e define as carreiras dos quadros de pessoal, correlacionando os segmentos e as respectivas classes de cargos a níveis de escolaridade e padrões de vencimento. Ou seja, quanto mais você estuda, quanto mais resultados você atinge, maior a sua remuneração. Planejamento pela terceira vez. Conheça o plano de carreira da sua empresa. Saiba quais são as possibilidades de promoção vertical ou quais são as possibilidades de ascensão horizontal. Conheça esse plano e, a partir daí, veja a possibilidade de você se movimentar entre os diversos cargos e funções para, a partir de então, pleitear um aumento de salário. Querido aluno, terminamos agora a aula 3, identificar o valor do seu trabalho. Espero que você tenha aprendido bastante e conto com você na próxima aula. Até lá!